Ora, bem-vindos para mais uma apresentação de um vídeo e hoje eu trago a apresentação de dois grandes livros e o assunto que eu vou hoje tratar é sobre um assunto que está muito em voga nestes dias, nos últimos anos, não é? Principalmente, que é o assunto da corrupção. De facto, nós temos visto casos e casos e casos seguidos de corrupção na sociedade portuguesa. Eu vou falar apenas sobre Portugal, sobre a sociedade portuguesa, e trago aqui dois grandes livros que eu vou já apresentar, mas antes devo de introduzir o seguinte. É muito importante buscarmos, e mais uma vez eu digo isso, informação por nós próprios, procurando buscar conhecimento em livros e documentos, porque é nessas fontes que nós obtemos o máximo de informação possível. E eu devo de dizer que eu fiquei pasmado, espantado, completamente atónito com a quantidade de corrupção que eu encontrei, portanto, que eu vi, não é? Que eu li, que eu não tinha sequer ideia que existisse. Portanto, é uma coisa que ultrapassa completamente as nossas mentes. É incrível como é que existe tanta corrupção nos altos círculos do poder, não é? Eu aqui estou a falar dos altos círculos do poder, não estou a falar da chamada baixa corrupção, não é? Que são os negócios de drogas, negócios escuros, que é a chamada baixa corrupção. Aqui falamos daquilo que se chama por a corrupção, a alta corrupção dos círculos, dos altos círculos do poder, que engloba o poder económico e o poder político, e de facto é uma coisa incrível como é que Portugal chegou a este ponto. Eu vou repetir esta frase. Como é que Portugal chegou a este ponto? E eu aqui vou mostrar dois grandes livros. Um deles que é O Pequeno Livro Negro da Corrupção. Portanto, O Pequeno Livro Negro da Corrupção, escrito em 2020 pela editora Influência de Paulo de Moraes. O Pequeno Livro da Corrupção, que eu já vou explicar. E aqui o livro Apanhados, escrito por António José Vilela, As Investigações Judiciais às Fortunas Escondidas dos Ricos e Poderosos. Que é de facto um livro muito, muito, muito interessante, muito bom, sobre da maneira como, portanto, apresenta, como, portanto, expõe todos os principais casos de corrupção que aconteceram em Portugal. Antes de mais, uma pequena introdução. Muitas vezes, nós, ao lermos os jornais e ao vermos os telejornais na televisão, nós não temos a noção das coisas. As reportagens são rápidas, os artigos dos jornais são bastante incompletos, não nos apresentam todos os factos, todas as coisas. E aqui eu devo dizer que estes dois livros, e principalmente este aqui, de facto é uma ajuda muito boa, e vou explicar porquê. Porque nós, ao lermos qualquer livro que trate desse assunto, de corrupção ou de investigações, seja o que for, termos aqui este pequeno livro connosco é muito bom, porque este livro funciona como um dicionário. Eu vou explicar. Portanto, antes de mais, portanto, o autor, que é professor universitário, não é? Paulo de Moraes, formado pela Universidade do Porto, portanto, foi membro do núcleo fundador da Associação Cívica de Transparência e Integridade, que faz parte da organização Transparência Internacional, e ainda está ligado ao Conselho da Europa em missões internacionais e parceiros sobre governação pública e, portanto, luta anticorrupção. Portanto, está ligado a várias coisas sobre esses assuntos. E este autor apresenta-nos aqui este pequeno livro, que está, como eu disse, estruturado como um pequeno dicionário. Portanto, tem uma introdução e depois vai começar da letra A, portanto, como os meus amigos podem ver, e vai até a letra Z. E porquê que isto é muito importante e porquê que isto é muito útil? Porquê? Porque quando nós estamos a ler um livro como este, Apanhados, e que aparece um nome qualquer, nós então vamos recorrer a este livro, que vai funcionar como o nosso dicionário de cabeceira, de escritório, que vai estar ao nosso lado para nos auxiliar e tentarmos compreender melhor, portanto, o nome das pessoas,
aqui que elas estão ligadas, as empresas onde elas trabalharam, isso é tudo muito mais fácil do que estarmos diretamente a ler o livro, embora sempre lendo o livro. E eu vou dar aqui um exemplo. Se, por exemplo, eu quiser investigar, se eu quiser ler sobre um caso em que nos fale sobre o Armando Vara, então nós vamos aqui à letra V, do pequeno livro negro da corrupção, letra V, e temos logo no início, portanto aparece logo aqui o nome de início, aparece aqui Vara, não é? Começa pelo V, Armando Vara, e vamos ler, portanto, toda a explicação, toda essa pequena introdução, pequena biografia, não é? Pequena introdução sobre quem foi, o que é que esteve ligado e qual foi a sua importância para o caso da corrupção, não é? Que nós estamos neste caso a ler. Então, este livro, o pequeno livro negro da corrupção, é muito útil. Toda a gente devia ter, toda a gente que se interesse por essas questões, não é? Deveria ter este livro em casa. E eu confesso que não estava à espera de encontrar tantas empresas, tanta gente, tanta coisa, inclusive jornalistas, televisão, comunicação social, bancos, uma série de coisas ligadas a todos esses casos de corrupção. É incrível como é que tudo isso é uma constelação enorme, vasta. E eu ponho-me aqui a pensar que Portugal precisa urgentemente de uma limpeza. Eu estou mesmo a dizer isso. Portugal e não só, mas nós estamos aqui a falar em Portugal. E Portugal precisa mesmo, porque não desfazendo o papel da justiça, não é? Que tem o seu papel, mas eu questiono-me como é que a justiça funciona em Portugal, não é? Isto é uma questão, eu não quero aqui levantar questões pertinentes, não é? Embora sejam questões pertinentes, ao lermos e ao investigarmos estes livros, nós ficamos a pensar como é que as coisas podem acontecer assim, não é? Como é que tudo acontece assim. Porque o futebol está ligado, a corrupção está ligada a várias áreas, ao futebol, está ligado à imobiliária, está ligado ao negócio escuro sobre, portanto, questões financeiras, não é? Está ligado aos próprios governos, não é? Quer dizer, isto é uma coisa que ao longo dos anos, ao longo das décadas, tem minado, portanto, a sociedade portuguesa. E para não perder mais tempo, o que é que nos traz o assunto daqui do livro Apanhados? Então, o livro, portanto, que tem como subtítulo As investigações judiciais às fortunas escondidas dos ricos e dos poderosos, vai fazer um género de uma radiografia a 3 grandes operações. Não é? 3 grandes operações. Mas antes de mais, o autor, que é António José Vilela, que é um jornalista e repórter que foi da revista Sábado e também esteve ligado a outros jornais, o Independente, o Correio da Manhã, vice-versa, que é mestre em Ciências Políticas e em Comunicação Social e também professor auxiliar universitário em vários cursos, não é? Portanto, é alguém que fez uma investigação minuciosa, portanto, alguém ligado também à área do jornalismo e à área do ensino e que conseguiu fazer aqui, portanto, o livro conseguiu fazer aqui 3 grandes capítulos, não é? Tem a introdução, a abertura com Isaltino Moraes, não é? O político modelo. Portanto, é uma abertura muito interessante, que eu aconselho meus amigos, quem puder ler o livro, que possa adquiri-lo e lê-lo. E depois temos a Operação Furacão, que tem várias coisas, não é? Portanto, o primeiro capítulo, a Operação Furacão, em que vai falar, eu agora não vou ler tudo, porque senão ia ser muito extensivo, fiz aqui um pequeno resumo, não é? Escrevi aqui um pequeno resumo das coisas mais importantes, portanto, que são esquemas internacionais de fraude fiscal, esquemas de bancos e consultorias, portanto, empresas de têxteis, de Barcelos, desculpa, escutas falhadas, fraude de 1.000 milhões de euros, portanto, conversas desgravadas. Isto está tudo aqui portanto, no primeiro capítulo, sobre a Operação Furacão. Portanto, negócios suspeitos de construtoras, a estratégia de arquivar quase tudo. Portanto, muito interessante este ponto, não é? A estratégia de arquivar quase tudo. Vários políticos e vários casos de corrupção, e-mails, jornalistas, investigações, homens de sombras do Banco Espírito Santo, o Grupo Amorim, os negócios dos amigos, negócios com jogadores de futebol,
do Casino de Estoril, perguntas, pagamentos escuros, uma série de transações sobre o futebol, quer dizer, uma série de coisas, isto só, portanto, no primeiro capítulo, que é Operação Furacão. Depois, no segundo capítulo, vamos a Operação Monte Branco. Temos o circuito de bilhões na Suíça, negócios escuros de Duarte Lima, os circuitos do offshore, o caso BPN, o caso BES, as contas secretas de vários políticos, negócios escuros sobre privatizações, EDP, RN, os negócios escuros de Ricardo Salgado, por aí fora, o Banco Negro de Angola. Portanto, os donos disto tudo, é um título de um ponto, não é? Portanto, tem várias coisas, tem muito mais, mas estou a dar assim um resumo completo. E depois temos o último capítulo, que é a Operação Marrakech, que todos nós conhecemos, não é? Portanto, a figura do Sócrates, a família Pinto Sousa, os negócios e a comunicação social, as offshores da Armando Vara, as luxuosas viagens, as transferências de milhões, por aí fora, etc. Portanto, por aí fora. Pronto, é um livro bastante grande, faz, para os meus amigos terem uma noção, faz praticamente quase 600 páginas, não é? É bastante extensivo, tem muita informação, muito bem escrito, não é fácil, não é difícil de ler, desculpa, e como eu disse, com este pequeno livro ao nosso lado, que nos vai dar uma ajuda muito, muito grande para, portanto, relacionarmos os nomes das pessoas, das empresas, das coisas todas. Pronto. Tudo isso para quê? Tudo isso porque o cidadão comum, que somos nós, temos que estar informados do que se passa na nossa sociedade e em Portugal. Principalmente porque nós somos contribuintes, porque nós pagamos os nossos impostos, porque nós somos cidadãos de bem, somos pessoas que trabalhamos, somos honestos, cumprimos com os nossos deveres e às vezes a vida é difícil, nós sabemos isso. Eu pessoalmente sou muito defensor da integridade, sou defensor da honestidade, sou defensor desses valores, não é? Porque eu sou cristão, sou defensor da verdade, acima de tudo da verdade, das coisas que sejam feitas como deve ser, não é? Como a gente costuma dizer, e que não haja gente a ganhar milhões, a enriquecer com milhões de forma desonesta, não é? De forma ilícita, e a maior parte da população que trabalha e que não tem culpa de nada e que sofre bastante na pele, não é? Vê-se perante essa situação sem poder algum, não é? Para mudar alguma coisa, não é? Ainda para mais com o que tem estado a acontecer, não é? Com a pandemia, não é? Com tudo o que tem estado a acontecer, com as dificuldades económicas que vão vir, nós, cidadãos comuns, temos que pensar seriamente em procurar defender a verdade. E, neste caso, quis aqui apresentar esses dois. Há muito mais livros. No fim daqui do Apanhados tem uma pequena lista de livros sobre o assunto, sobre vários outros livros de corrupção, que também existe no mercado, para nós termos uma noção das coisas que acontecem. E eu pergunto-me a mim próprio, porque é que nós temos ex-políticos, eu não vou aqui falar sobre nomes, por uma questão de segurança, mas porque é que temos ex-políticos que foi comprovado realmente as altas operações de corrupção em que estiveram metidos e esses políticos já não assuntam? E neste caso eu pergunto-me como é que isto é possível? Como é que é possível uma coisa dessas acontecer num país assim? Como é que é possível os sucessivos governos, e aí tenho que nomear o PS e o PSD, não é? Principalmente o PS, porque foi quem teve mais tempo na governação, não é? Desde o 25 de Abril até agora. Como é que é possível tudo isto acontecer? Como é que isto é possível? Chegarmos a Portugal é talvez, não via essas estatísticas, mas é talvez da Europa um dos países, junto com a Grécia talvez, não é? E haja mais, onde haja mais corrupção. E nós temos que nos perguntar porquê. Porquê é que essas coisas acontecem? Porquê é que a justiça não está a funcionar como deveria funcionar? Não é? Interesses económicos, interesses escuros, interesses governamentais. Tudo isso existe, tudo isso pode, a pessoa, o cidadão comum pode investigar, e mais uma vez a importância de ler, da leitura, de procurar ler. E eu aqui deixo então esta recomendação destes dois livros, portanto, Apanhados,
As investigações judiciais das fortunas escondidas dos ricos e dos poderosos, de António José Vilela, portanto, o livro. E aqui, o pequeno livro negro da corrupção, de Paulo de Moraes, muito bom. Portanto, os dois livros são muito bons. Portanto, têm muita informação. Eu li muita coisa que eu desconhecia, que eu não sabia. E, de facto, tem que haver mais livros assim. Tem que haver mais pessoas a denunciar, a apresentar, a expor o que se passa na nossa sociedade, que é para nós termos mais noção daquilo que está a acontecer à nossa volta. Espero que, meus amigos, possam refletir sobre o estado em que o nosso país está, não é? Nós agora vamos ter as eleições presidenciais, não é? E depois futuramente teremos outras eleições, e nós temos que pensar seriamente se queremos mudar o nosso país ou se queremos continuar igual ou pior, não é? Igual já nós estamos, já nós temos visto o que é que está a acontecer. Nós vemos por aí coisas que eu não queria falar, mas enfim, eu fico espantado em pessoas que estão preocupadas a pintar os lábios, não é? E não estão preocupadas com o aumento da corrupção e com a pobreza que existe em Portugal, com as pequenas e médias empresas que estão a fechar, com tudo o que está a acontecer e com essa tonelada de corrupção que continua nos altos círculos do poder, e estão preocupados com questões. Isto é pão e circo que estão a dar às pessoas para não se falar das coisas mais importantes. Por isso a importância da leitura, a importância de estarmos com o olho aberto e, mais uma vez, procurar, portanto, acreditar e também procurar dar o voto a quem defende princípios e valores. Não vou aqui apelar o voto a ninguém, não é? Porque eu não faço isso nos meus vídeos, mas nós, cristãos e pessoas normais, não é? Pessoas que sejam cidadão comum, deve procurar, portanto, acreditar em valores, princípios e valores, para mantermos a nossa sociedade íntegra, para mantermos, portanto, o equilíbrio das coisas, para não termos um país completamente na escuridão, na corrupção, como acontece em países, por exemplo, da América Latina, que eu também não vou dizer aqui os nomes, e de outros pontos do mundo, não é? Em que a corrupção é tanta que são milhares e milhões de pessoas a passar fome de um lado e dezenas e dezenas de corruptos políticos e não só, e empresários e políticos, não é? Corruptos, que ganham milhões à custa das pessoas que estão a passar fome. Portanto, tudo isso é lamentável, é triste como é que isto no século XXI acontece e como é que se dá importância a outras questões identitárias que não são para aqui chamadas, não é? Que não têm importância nenhuma na nossa sociedade, e ao invés de olharmos para o mais importante, não é? Que é a corrupção, que é a pobreza, que é tudo isso, praticamente a nossa comunicação social, os nossos governos, toda a gente fecha os olhos a isso e estão mais interessados nos batons para pintar os lábios e sabe-se mais o quê, não é? Cada por aí, que eu nem vejo. Eu recuso-me a ver porque a estupidez é tão grande que de facto estou muito triste com tudo o que está a acontecer. Portanto, isto foi só um desabafo. Portanto, podem continuar então a buscar conhecimento, a ler, a comprar livros. Há muitos bons livros no mercado. E isto foi mais uma apresentação. Espero que os meus amigos tenham gostado e até uma próxima.